Nós, recuperandos da Fazenda da Esperança, assistimos o programa Fazenda Esperança toda semana. Venha conosco assistir o programa e conheça um pouco mais sobre a nossa vida. No programa Fazenda Esperança de hoje, eu gostaria de, junto com você, que já está nos acompanhando já há alguns meses, ou você que está vendo hoje pela primeira vez, a responder uma pergunta que já, desde o começo que a gente começou a experiência da Fazenda, estamos fazendo junto com todos aqueles que estão conosco na recuperação e com todos aqueles também que talvez como você já saíram do tempo de vida em comunidade aqui na Fazenda, estão lutando para viver, colocar em prática tudo aquilo que foi vivido aqui dentro da Fazenda. É uma pergunta que no início assim dá muita preocupação, por exemplo, os jovens que já estão no final da caminhada de um ano na Fazenda da Esperança, sempre se questionam como é que vai ser a aceitação da minha família, do meu pai, da minha mãe quando eu chegar em casa. Ou o pai e a mãe se pergunta, meu Deus, agora esse tempo que a gente está vivendo aqui em casa com o filho lá na fazenda, estamos vivendo um tempo de paz, de tranquilidade, sabendo que ele está se cuidando, que ele está cuidando dos outros, mas como vai ser quando ele chegar aqui de volta? É pensando nisso que hoje a gente queria ouvir vários deles que já terminaram o tempo, eles voltaram para suas cidades, ou até decidiram, tendo boas propostas, de voltar para casa, de trabalho, de boas propostas na sociedade, decidiram ficar na fazenda para ajudar outros a se recuperar. Jovens que deixaram coisas boas para se dedicar aos outros. Queremos escutar eles para entender o que faz realmente um jovem, depois que termina o seu tempo de tratamento, depois que termina o seu tempo de recuperação, permanecer de pé, permanecer sóbrio dentro dessa sociedade hoje, que também está, você há de concordar comigo, necessitando de recuperação, não é verdade? Vamos então acompanhar todas essas experiências desses jovens que aí pelo Brasil afora, não só, também na Alemanha, na Rússia, né, em outros lugares, né, estão fazendo no sentido de continuar firmes no propósito que fizeram eles chegar aqui na Fazenda da Esperança. 12 meses na Fazenda da Esperança. A vida de um ex começa com a entrega do diploma após sua recuperação na Fazenda da Esperança.
tem que ter aceitação, ter fé em Deus e força de vontade, porque eu sofri. Eu só não cheguei a assaltar a mão armada e nem matar ninguém, nem estrupar, mas o resto eu fiz tudo, avião, roubar, vender os troços da minha casa, maltratar a minha mãe, meu pai, maltratava, eu não tinha vizinho, fui preso mais de 19 vezes, os médicos, os doutores da minha cidade, eu passei por todos, aplicava injeção em mim, eu saía de madrugada escondido no hospital para ir usar droga, porque no hospital eles botavam um negócio para eu acalmar, mas eu não queria ficar calmo, eu queria sair para usar droga, porque eu achava que a calma era droga, me prostituía, me perdi do mesmo, que veio uma amiga e perguntou se eu queria sair daquela vida, então eu disse que queria. Aí me disseram, uma moça disse, você escreve uma carta para a fazenda de Garanhões, contando sua vida, e aí quando chegar a resposta de lá você vai. Foi quando me botaram para tomar conta da pocilga. Uma coisa fedorenta, cheia de porco. Eu digo, eu ir para dentro daquilo ali, vou nada, que eu já estou com 4 meses, eu já estou vivendo a palavra, o padre vai me botar na padaria. Eu queria ser um padeiro, queria ser uma coisa, não queria, sabe, morrer da vontade. Eu ainda não tinha botado em prática aquela coisa de morrer da vontade. Então quando eu cheguei que vi aquele barrãozão querendo me pegar, aqueles porcos, cheio daqueles cocô, eu fiquei muito angustiado com aquilo ali. Mas não, aí a palavra do dia era, coragem, levanta-te e anda. Então, quando eu vi aquela palavra do Salmo, coragem, levante-te e anda, eu digo, isso aí é comigo. Então, a palavra do dia pede para eu me levantar. Eu acho que eu estou caído dentro da fazenda, porque eu não estou querendo me levantar. Aí eu pensava que ia fazer aquilo ali para a Pocica ficar bonita para o padre Luiz ou para o coordenador. Não, eu tinha que fazer aquilo para Jesus. Aí o irmão que estava comigo disse, rapaz, abraça a cruz. Se você pega na cruz e você arrasta, você não está amando. Você tem que abraçar no lugar de arrastar. Então, foi isso que fez eu ficar na fazenda. Foi eu amar na dor. Lutar com os porcos, para mim, foi amar na dor, porque é uma das coisas mais difícil que tem dentro da fazenda, é lutar com os porcos. Depois que eu dei esse passo, eu saí, agora eu estou fazendo parte do Grupo Esperança Viva em Natal, com a Magna e com o Padre Robério. Mas através desse Grupo Esperança Viva, eu vejo que o mundão é muito diferente. Eu não caí, graças a Deus. Mas uma coisa eu lhe digo, eu para ficar uma pessoa altamente suficiente, do jeito que tem muitos hoje, com 4, 6 anos na fazenda e não quer sair, eu tenho que fazer ainda os 3 votos. Castidade, obediência e pobreza. Aí é que eu acho que eu vou ser o Aguinaldo que a Fazenda da Esperança quer. Milhares de jovens, como Aguinaldo, recuperaram-se durante estes 20 anos na fazenda. O acompanhamento deles, junto com os familiares fora da fazenda, aumentou a qualidade da recuperação. Hoje, o índice de reintegração dos jovens na sociedade é de mais de 80%. E foi a partir da vontade e o empenho dos ex que surgiram os comitês Esperança Viva Sul e Nordeste. O comitê começou assim, em Birubá, as famílias dos meninos e das meninas que completaram o ano se reuniam todo mês para rezar o terço. E principalmente as mãezinhas, né? Por quê? Porque eles completam o ano, eles são família. Eles também fazem parte dessa família. E precisa ter um lugar específico para eles. Então, surgiu esse escritório. Como que foi isso? Foi assim, pessoas, meninos e meninas que completaram o ano, se reuniram e colocaram na sua vida o propósito de dar a vida pelos ex. Esse escritório foi montado com o dinheiro deles. Não foi o Frei, não foi o Nelson, não foi a fazenda que deu o computador, que deu o telefone, que deu a impressora, todo o material do escritório. Foram eles, tiraram do bolso deles e continuam mantendo. Eu sou uma funcionária e também posso considerar uma voluntária, porque eu tenho esse compromisso com a fazenda, né? Mas quem paga meu salário? São eles. Eles continuam mantendo esse escritório. No início, um pouco difícil, né? Porque não é fácil. Me lembro que vivi os 10% do salário líquido, né? Descontado do imposto de renda. Passado um tempo, eu vi que isso precisaria melhorar, então hoje passei a viver os 10% do salário bruto. E essa realidade ainda ampliou-se um pouco mais. Hoje, meu coração é um pouco maior, né? Ela é maior do que esses 10%, tanto em relação à fazenda quanto até à paróquia, que é a qual eu sou ligado, né, na minha casa, né, junto à minha comunidade ali em Canoas. Interessante que mesmo tendo esse mundo chamando eles fazem voto de obediência, castidade e pobreza, esses membros do comitê. Então o comitê está como aquela mãezona que está cuidando deles, para que venham mais ex que sintam no coração também esse desejo de se dedicar por outros ex. O Nel sempre fala, só um ex pode dar vida para outro ex. Só um ex que passou por todo o sofrimento que eles passam, a gente sabe disso, pode estar numa fazenda e acolher outros jovens. Porque eles já passaram.
Eles sabem muito bem o que fazer, como fazer, amar. Eles são sensíveis. Eu logo saí do meu trabalho, pedi licença, expliquei a situação, porque hoje eu vivo essa vida de uma forma clara, no meu trabalho, na minha faculdade, com minha namorada, com todo mundo, e fui. Chegando lá, acabava de ter uma confusão, onde a mãe bateu no filho com pau, o filho bateu na mãe com um machado, e eu vi a solução muito feia, né? E pensei, não, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No meio de uma favela, mas fui por amor, né? Fui por aqueles dois, né? Que estavam precisando. Chegando lá naquele meio da confusão, chamei o filho, né? E disse, olha, rapaz, eu preciso te contar a minha história. A minha história que tu estás indo para o mesmo final. E lá, contei, por último, esse menino falou como eu faço para ir para a fazenda. Eu disse, agora a gente pode começar. O comitê surgiu também para ajudar jovens que completaram o ano para participar das missões, porque eles saem da realidade da vida lá fora, né, que eles já assumiram uma vida lá fora, saem e vêm para essa missão. Rodolfo é um dos ex que fez a experiência de ser missionário. Após ter levado mais de 100 jovens perdidos na droga para a fazenda, ele foi ajudar na fazenda da Alemanha. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu ia ter dificuldade com a língua e também, inclusive, com o frio, né? Mas eu vi que o amor deles aqui me aqueceu, né? E como eu vim aqui para amar, todo esse momento de sair de mim para viver no próximo, assim, construir, né? Dar vida, eu senti que a língua deles não me atrapalhava, porque eu fazia muitos atos de amores e saía contagiando cada um, né? Com sinal, às vezes, junto, assim, a gente conseguia se entender no dia a dia, né? Eu fui colocado para ser responsável da harmonia da casa, de limpar os quartos, as cozinhas, o banheiro, lavanderia. Então, realmente, eu tinha que conviver com cada um diariamente, né? Assim, de lavar roupas deles, né? De dobrar certinho, botar na cama deles, né? Uma vez eu chegava na cama deles para botar a roupa de cama, estava tudo desarrumado, eu arrumava a cama. Então fui contagiando eles, né? E eles foram retribuindo esse amor, né? E a mais marcante ainda foi quando eu caí num quarto, né? Que tinha um russo, um filipino, um polonês e um alemão. Assim, agora houve um poliglota, né? Mas, pelo contrário, nós andamos muito bem. Se amamos, sabe? Como se fosse uma família mesmo. A minha presença no lar foi muito importante para depois vivenciar as pessoas de fora, que hoje também dou a vida para eles. Muitos me procuraram, e disse, poxa, você mudou. O que aconteceu com você, né? Contava a minha experiência. Falei assim, olha, eu tenho meu filho que está com esse problema. O que você pode fazer para você? Dar a vida por ele. Então, eu levei aí gostei de ter levado sabe? Eu falei, poxa, olha, estou dando de graça tudo aquilo que eu recebi, né? Aí fui aparecendo outros e outros e outros e outros, né? Até chegar um ponto que foi para 102 pessoas, né? Por enquanto. Ó, Deus sabe. Sou instrumento dele. Tem o Grupo Esperança Viva. Então eu mando também uma carta convite para participar da Esperança Viva. Eu controlo são 31 grupos no Brasil todo, mais um na Alemanha, um na Rússia e um na Suíça. Então são jovens que passaram pela fazenda que tomam conta desse grupo. Até na questão afetiva, do namoro, tudo no começo foi complicado, né? Porque você está numa outra dimensão, então você não quer priorizar as coisas que o mundo tem como primeiro lugar. Por exemplo, sexo e pensar só em si. Então a gente começou a tentar viver essa experiência lá fora, só que Carla ainda não conhecia a vida da fazenda. Então foi muito difícil no começo,
Porque às vezes eu sentia a necessidade de ir para a fazenda, de participar dos retiros e tudo, e ela às vezes tinha que ficar sozinha. Então aos poucos a gente foi encaixando, né, ela nessa experiência. Como? Por exemplo, a gente saía para visitar os ex do Grupo Esperança Viva e às vezes, né, eu convidava ela para ir junto e ela aceitava. Então o que a gente fazia? A gente fazia o mesmo processo que acontece na fazenda. Você morre, então a gente morria da vontade de ir tomar um sorvete, de passear, de ir para um parque de diversão, qualquer coisa, para ir atrás dos ex. É maravilhoso assim, eu poder hoje exercer essa profissão que eu amo tanto, que eu aprendi com o meu pai. E eu tenho toda a liberdade assim nesse meu trabalho, porque eu presto serviço diretamente para outras pessoas, né? Sempre estão me chamando, me ligando, perdi a chave, quebrei a chave. A confiança é uma coisa assim que aos poucos eu fui tentando buscar, porque eu tinha perdido total confiança de tudo e de todos. Até de mim, eu não confiava mais em mim. Eu abri as portas para o Carlúcio, depois de nós conversamos uns minutos aí, eu tive confiança nele, vi que ele era de confiança, que ele já estava fora das drogas. E desde o momento que ele veio trabalhar aqui, ele sempre teve serviço. Ele é um rapaz que a gente pode depositar confiança, ele é trabalhador, ele é sincero. E aqui as portas, tanto da barbearia como da minha casa, está aberta a ele. A pessoa sendo sincera, e depois que passa pela fazenda, você deixa transparecer o amor que você tem, né? Então, aonde você chega, o pessoal parece que se sente contagiado por essa alegria, por essa paz que você transmite, pelo tipo que você conversa, as palavras, né? Então, eles se sentem tocados e realmente eles veem e depositam a confiança que a gente merece. Tem recaídas? Tem. Quem não tem, né? Quem não tem recaída? Nós temos recaído na nossa vida. Mas eu não paro nisso, o Frei não para nisso, Deus não para nisso. Eles têm uma força muito grande. Eu consegui, né, junto com os outros, né, e com a ajuda do Padre, primeiramente Deus que estava agindo ali a todo momento, eu vinha me levantar ali mesmo, né? Mas não foi por causa de minha namorada, não foi por causa de nada, foi aquela vontade imensa, porque por muitas vezes que eu fui usar droga na minha recaída, eu fui chorando, né, arrependido, porque doía muito, porque você fazendo a insanidade é uma coisa, você sabendo que Deus te ama, aí é outra coisa, né? Então isso me doía muito, isso me dava muita agonia. Quando o menino passa pela fazenda, completa o seu ano, mesmo que ele tenha recaída, ele já tem aquilo lá dentro, aquela semente que ele sabe onde voltar, ele sabe como voltar. Então, quando ele volta, a recaída não é a mesma. Quando ele volta mais forte, sabe? Quando ele passa pela fazenda, ele sabe muito bem que não é ali o lugar dele, a recaída. O mundo, as coisas do mundo. Ele tem forças para voltar. Como o Renato, que é um dos nossos ex, que está lá na prisão. Ele sempre me escreve e eu respondo para ele. Escuta esse trecho que ele me escreve. Aqui é agoniante. A superlotação e a falta de recursos e o desejo insano de liberdade é uma tortura só. Já faz 1 ano que estou preso, e uma carta de vocês me seria como uma visita, e o bem que me faria vocês não podem imaginar, porque a dor maior é o abandono. E em meio a tantos estou sozinho, e o que aconteceu comigo poderia ser com qualquer outro. Mas eu até acredito que tudo isto é uma missão que Deus me confiou, porque entre excluídos e marginalizados consigo falar de amor, o amor que aprendi aí na fazenda. Todo dia quando acordo é uma alegria ver que estamos fora de um mundo triste, encarar a vida de um jeito novo, mostrando a transparência de uma cara limpa, plantando um sorriso no rosto do outro, sem ter medo de recomeçar. Mas só funciona pra quem quer mudar, a vida só é nova pra quem quer lutar. Mas só funciona pra quem quer mudar, a vida só é nova pra quem quer lutar.
Vendo esses jovens falarem, vem no meu coração, eu tenho certeza no seu também, um desejo de acreditar que é possível nós lançarmos essa juventude desafios que fazem com que eles acreditem que é possível construir um mundo novo. É possível construir a vida nova, é possível construir a família nova, é possível construir uma escola nova, é possível construir um trabalho novo. Por isso a gente acredita que quando a gente, por exemplo, como aconteceu há 2 anos atrás, escreve uma carta para todos esses ex espalhados aí pelo Brasil afora e faz um convite, como por exemplo fizemos agora, de convidá-los para abrir a Fazenda da Esperança na Alemanha, ou a Fazenda da Esperança nas Filipinas, ou até a Fazenda da Esperança do Paraguai. Eu queria que vocês vissem com que alegria eles recebem essa carta. Como é possível? Eles acreditam em mim? Acredito que com as minhas mãos, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, eu sou capaz de criar, de fundar uma fazenda? Sim, isso se realizou e vocês puderam ter a oportunidade de ver hoje nesse programa. Essa é a experiência que a gente faz com todos os jovens e que a gente fez com esses jovens que hoje já estão aí na sociedade dando exemplo e até em outros países fazendo a experiência de dar de graça o que de graça recebeu, fazendo até a experiência que hoje no mundo pode parecer estranho, de viver em castidade, de viver colocando tudo em comum daquilo que possui e de viver também até a obediência, no sentido de não mais achar que a vida, a minha liberdade é só para mim. Não, é para os outros, é para a minha família, é para aqueles que estão ao meu redor. Entre conosco nessa aventura de acreditar que pelo amor nós conseguimos arrumar, ajeitar a nossa vida e a vida de tantos outros que estão ao nosso redor. No próximo programa teremos mais outras novidades. Então, quando eu saí da fazenda em janeiro do ano 2000, fiquei morando em Garanhuns, em Pernambuco, e saí assim com um desejo muito grande de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido dentro da fazenda. E comecei a fazer isso me doando na paróquia, nos grupos de jovens, visitando a Fazenda da Esperança. E na época o Padre Luiz, que era o responsável da fazenda, me chamou e me falou dessa novidade que eram os grupos Esperança Viva, que estavam nascendo já aqui na região sul, tinham iniciado lá em Tapejara, no Rio Grande do Sul e tudo mais. E aí o Padre Luiz meio que direcionou essa vontade que eu tinha de colocar em prática esse carisma na sociedade. O Padre Luiz então colocou essa semente no meu coração e a gente começou a fazer as primeiras experiências de visitar os ex, de visitar as famílias e convidá-los a participar então das primeiras reuniões do Grupo Esperança Viva lá em Garanhuns, com a presença do Padre Luiz. E na época eu já estava namorando, então foi uma forma que eu e a Carla, a gente podia junto viver um pouco desse carisma lá na sociedade. E foi muito bonito, foram assim 3 anos de doação, onde eu sentia assim como se eu não tivesse saído da fazenda, porque continuava fazendo essas experiências que traziam tanta alegria no meu coração. E essa doação de 3 anos provocou uma revolução na nossa vida no GEV, porque tanto a Carla, que hoje é minha esposa, ela sentiu o desejo de fazer também uma doação na fazenda como voluntária, por conta dessa vivência que ela teve no GEV. Isso veio esse desejo no coração dela, e eu também, depois de 3 anos, me vinha muito forte no coração: você precisa voltar para a fazenda para também dizer aos maninhos que estão lá que a recuperação é possível, que dá certo, que funciona isso também fora da estrutura da fazenda. Então, em 2003, acabei indo para a missão nas Filipinas, me casei, constituí minha família, tenho 3 filhos, e dando essa volta aí em todos esses anos, eu não esperava que atualmente estou aqui em Guaratinguetá, em São Paulo, porque em 2018 fui convidado a vir para cá para assumir agora a responsabilidade geral dos grupos Esperança Viva. Foi um susto, uma grande responsabilidade, mas um presente muito grande, porque eu vivi o GEV quando saí da fazenda e agora posso contribuir também como um ex no desenvolvimento dos grupos Esperança Viva, que cresceram muito. Atualmente nós temos aí 305 grupos Esperança Viva, estão presentes em 18 países. Nós recebemos aqui na Central GEV o relatório dos grupos, então a gente consegue computar
A quantidade de pessoas que participam dos grupos Esperança Viva hoje são mais de 14 mil pessoas que todos os meses participam dos grupos Esperança Viva presencialmente. E claro, esse crescimento do GEV também se dá muito pelas formações que estão acontecendo online, presencial, pela presença dos membros do GEV também dentro da família da Esperança, por essa consciência das fazendas e de toda a família da Esperança de que o Grupo GEV é uma força na sociedade, fazem parte da nossa família. Posso até dizer também que na época da pandemia, os grupos por um lado se enfraqueceram porque não podiam se encontrar presencialmente, mas por outro lado, com as ações online, isso também provocou uma comunhão muito grande entre os grupos Esperança Viva e abriu portas também, como o GEV Online que acontece hoje a nível de língua portuguesa e também em língua espanhola. Então tudo isso foi fazendo que o GEV se multiplicasse e continuasse levando esse carisma da esperança a tantas pessoas. Sou muito feliz de fazer parte também de alguma forma, de poder contribuir com isso, de ter sido beneficiado por tudo aquilo que o Grupo Esperança Viva me deu na experiência fora da fazenda e agora de poder também contribuir um pouco com essa experiência de todos esses anos aí acompanhando os GEVs.